Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A Renamo promete submeter dentro de 2 semanas o anteprojeto para a criação das regiões autónomas. O secretário-geral do maior partido da oposição garante que o documento será uma das prioridades que a sua bancada parlamentar vai ter. A garantia foi dada pelo secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, à margem da cerimônia de investidura dos seus deputados. E quando é que vão submeter o anteprojeto sobre a região? Pronto, dentro dos próximos 10, 15 dias máximo. A presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, não quis se alongar sobre a proposta em perspectiva, tendo deixado o seguinte comentário. Nós não teremos outra alternativa, nós estamos aqui para servir o povo. Vamos receber, vamos analisar à luz das leis, à luz da lei-mãe e vamos tomar a decisão que for aconselhável, aquela que for a decisão que os moçambicanos nos aconselharem a tomar. Refere-se que a decisão de enviar o anteprojeto das regiões autónomas foi decidida no encontro entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O jurista Ercílio de Salema defende que a sessão extraordinária da Assembleia da República prevista para amanhã é ilegal e deve ser desconvocada. Salema entende que a presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, não tem competências para convocar uma sessão extraordinária. A Assembleia da República, via presidente do órgão, convocou para esta quinta e sexta-feira a primeira sessão extraordinária. O jurista Ercílio de Salema, no artigo publicado na segunda-feira passada no jornal O País, defendeu que Verônica Macamo está a passar por cima da Constituição da República. Salema diz que cabe apenas à Comissão Permanente da Assembleia da República, ao Presidente da República e a 30% dos deputados convocar uma sessão extraordinária. À Presidente do Parlamento cabe apenas a convocação de sessões ordinárias. Nos termos do regimento da Assembleia da República, apenas a Comissão Permanente e o Presidente da República podem convocar sessões extraordinárias da Assembleia da República. Além destes, naturalmente, tal pode ser feito por pelo menos 1/3 dos deputados da Assembleia da República, em conformidade com o disposto no artigo 186 da Constituição da República de Moçambique. Vale a pena sublinhar que a Constituição da República é, em termos hierárquicos, a lei suprema, a lei-mãe, não podendo em nenhuma circunstância ser contrariada por um dispositivo legal que esteja abaixo dela. Ercílio de Salema diz que a decisão da Presidente da Assembleia da República não se acha devida e irregularmente convocada por tal ter sido feito por alguém a quem nem a lei e muito menos a Constituição da República atribui competências para o efeito. Nestes termos e em conformidade com a Constituição da República e o regimento da Assembleia da República, mais o princípio da constitucionalidade, a sessão convocada para iniciar a 12 de fevereiro corrente deveria, havendo respeito pelo Estado de Direito Democrático, ser desconvocada. Uma outra interpretação sugere que a sessão extraordinária da Assembleia da República deve ser requerida formalmente por alguém com legitimidade, ou seja, o Presidente da República, a Comissão Permanente da Assembleia da República e 30% dos deputados devem produzir um requerimento à Verônica Macamo a solicitar uma sessão extraordinária. A presidenta da Assembleia da República considera infundadas alegações de ilegalidade da decisão por si tomada sobre a convocação da sessão extraordinária desta quinta-feira. Verônica Macamo diz que a decisão foi tomada em conformidade com a lei. Quer o regimento atribui ao presidente da Assembleia da República a convocação e a presidência de reuniões. E nem sequer diz quais são as reuniões. Portanto, são as reuniões extraordinárias, são as reuniões extraordinárias e outro tipo de reuniões e sessões plenárias que serão realizadas na Casa de Casa. Vão ver o dispositivo que fala das funções do presidente. Eu creio que houve um equívoco há todos os dias. Eu não costumo alimentar a polêmica. Nós estamos a seguir rigorosamente a lei. Foram hoje investidos os membros da Renamo eleitos deputados nas últimas eleições gerais. A investidura aconteceu há um dia para terminar o prazo de 30 dias estabelecido pelo regimento da Assembleia da República para que o deputado tome posse. Juro por minha honra servir fielmente o Estado, bater, dar todas as minhas energias à causa do povo moçambicano, respeitar a Constituição e a lei no exercício do meu mandato de deputado.
Este foi o juramento prestado por 70 dos 89 deputados da Renamo perante a Presidente da Assembleia da República. Os outros 19, provenientes da província de Nampula, não conseguiram chegar a tempo ao Parlamento, mas serão investidos logo que chegarem a Maputo. Este ato marca o fim do boicote do Parlamento pela Renamo por não reconhecer os resultados das eleições de 15 de outubro passado. E a Presidente da Assembleia congratulou-se com o ato. Este ato reveste de grande importância para a vida política do país, em particular para a Casa do Povo, pois revela a nossa fidelidade à vontade popular, contribuindo para a consolidação da nossa democracia representativa e respeito pelas instituições democraticamente eleitas, garantindo assim a manutenção da paz e harmonia social. Por isso, saudamos e felicitamos os distintos colegas, meus pares, por esta honrosa missão e desejamos que representem condignamente no dia a dia o povo moçambicano que vos delegou o poder. Bem-vindos, caros colegas, à Casa do Povo, à casa de todos nós. A investidura dos deputados da Renamo é resultado dos entendimentos alcançados nas conversações entre o Presidente da República e o líder da Renamo, que tiveram lugar no sábado e segunda-feira passado em Maputo. Os deputados da Renamo que tomaram seus lugares esta quarta-feira no Parlamento prometem fazer de tudo para a defesa dos interesses do povo. Nós, como qualquer outra legislatura, os desafios são enormes, pois que, como bancada da oposição, compete-nos olhar com melhores olhos de ver todas as matérias que para aqui vierem. Portanto, a responsabilidade que nós temos é a de julgar com frieza e com clareza os documentos que nos forem apresentados para que façamos jus à tarefa que nos foi atribuída. Bom, como deputado, os eleitores podem esperar de nós resolvermos aquelas questões todas que têm a ver com o país. Os moçambicanos, os jovens, as raparigas, as mulheres, os homens, podem esperar de mim um desempenho intenso, não é? Como sempre, as minhas características como política têm estado a ser reveladas em cada momento que atuo, tanto no campo como na cidade, e pretendo continuar a trabalhar de forma firme para representar da melhor maneira todos os milhões de moçambicanos que apostaram em Afonso Dhlakama, que é o líder da Renamo, e na Resistência Nacional Moçambicana, que é o partido que estou aqui a representar. Sentimento de missão cumprida, em primeiro plano. Segundo, há um mandato que está aí, uma vez retiradas aquilo que eram barreiras que impossibilitava a nossa tomada de assento, nós estamos aqui e esperamos. Pela primeira vez, a Assembleia da República vai ter um deputado que usa cadeira de rodas. A Magna Casa vai ter que se adaptar para receber este deputado, que para circular depende de terceiros. Mora no Metro Só e deve ser o primeiro deputado a andar em cadeira de rodas a entrar para esta casa. E é com ele que nós vamos falar, vou pedir ao meu operador de câmara para mostrar, portanto, este deputado que a partir de agora vai, portanto, frequentar esta casa, e com ele vamos tentar falar e perceber o seu sentimento. Finalmente tomou posse, e o que é que podemos esperar de si como deputado da Assembleia da República? Total dedicação em causa do povo, que haja justiça social, que haja justiça de igual modo para todo cidadão e respeitando a Constituição. Acima de tudo, venho para aqui agora, ultimamente, os últimos acontecimentos redobrou a esperança que o povo tem em nós. Este deputado espera que de hoje em diante, quer a Assembleia da República, assim como outras instituições públicas, tenham condições de acesso para deficientes. Tive alguma dificuldade no acesso no edifício das salas parlamentares e não tem acesso ainda, rampas. Falei já com uma secretária, uma senhora, elemento do secretariado da Assembleia da República,
e eu espero que façam urgentemente as alterações necessárias para não ter que usar muita gente a empurrar a minha candidatura. Ouça lá que hajam rampas e ouça lá que a partir daqui todos os edifícios públicos tenham acesso fácil às pessoas deficientes. A Assembleia vai ter que se adaptar para o receber aqui na Casa do Povo e que ele possa facilmente circular à vontade. Neste momento ele precisa de ser acompanhado pelo seu próprio filho, como podemos ver aqui na imagem, e a pedir mesmo ao cameraman para mostrar, ele precisa de ser acompanhado pelo seu filho para poder circular à vontade aqui na Assembleia da República, mas ele diz que consegue circular sozinho, precisa apenas que os acessos estejam adaptados para a sua condição física. Estes são os assuntos que continuam a dominar a atualidade e para esta noite têm como convidados o Dr. Eduardo Namorete, o Silvério Ronguani e também António Bueno. Muito boa noite, muito bem-vindos, já são da casa. Não é? Os deputados eleitos da Renamo tomaram posse hoje, colocando um ponto final ao boicote parlamentar que já durava há quase 30 dias. O fato de terem tomado posse no período limite estabelecido pela lei para assegurar os mandatos é uma mera coincidência ou a possibilidade da perda dos mandatos terá de alguma forma influenciado para que o ato tivesse lugar exatamente hoje? Então, bom, permitam-me primeiro saudar os telespectadores e os meus colegas aqui do painel. Dizer que a tomada de posse hoje, um dia antes de se completar 30 dias, é uma mera coincidência. É uma mera coincidência e, como bem pode saber, que esta decisão de que os deputados da Renamo tomassem os seus assentos na Assembleia da República é resultado de um processo negocial que o presidente da Renamo, o presidente Afonso Dhlakama, vem levando a cabo junto com o presidente da República, que ditou isto. E estes encontros aconteceram semana passada, portanto, e felizmente produziram resultados visíveis, daí que abriu-se a porta para que os deputados da Renamo tomassem posse. Não tendo acontecido isso, seria praticamente impossível que os deputados da Renamo tomassem posse. Não tem absolutamente nada a ver com a questão de perda de mandato, porque já foi de forma exaustiva explicado por pessoas conhecedoras da lei que não existia nenhuma relação entre a tomada de posse e a perda de mandato dos deputados. Portanto, os deputados poderiam não ter tomado posse, ou melhor, poderiam não ter cumprido esta formalidade de hoje e mantinham o seu estatuto de deputado, perdendo-o apenas nas circunstâncias que estão previstas na Constituição. Então, se não foi uma questão de lei, foi as conversações que o líder da Renamo teve com Filipe Nunes, porque é que não tomaram posse antes, não tomaram posse ontem, por exemplo, não tomaram posse amanhã, podiam ter feito isso? Bom, como sabes, amanhã há uma sessão que já foi convocada e o segundo encontro entre o presidente Afonso Dhlakama e o presidente Filipe Nunes, creio que foi há 2 dias, e grande parte dos deputados da Renamo não residem em Maputo, são de Nampula, Zambésia, Niassa e por aí afora, que a sua deslocação para Maputo não poderia se efetivar em questões de horas. Portanto, havia todo um processo de preparação, emissão de bilhetes e a vinda deles para cá. Esta é a única razão por que isto não aconteceu exatamente no mesmo momento em que essas conversações produziram resultados. Também não havia a necessidade de que logo à saída das negociações os deputados da Renamo corressem para a Assembleia da República e tomassem posse. Mas porque há esta abertura, fazia todo o sentido que nesta sessão que foi convocada, nesta sessão extraordinária que foi convocada, não havendo mais grandes empecilhos para que os deputados da Renamo tomassem posse, fazia todo o sentido que eles tomassem posse para se fazerem presentes na próxima sessão que foi convocada para amanhã. Olhando para aquilo que foi o resultado deste encontro entre Afonso Dhlakama e Filipe Nunes, este ano de projeto de lei que vai ser submetido ao Parlamento, qual é o nível de importância ou prioridade
em termos de horizonte temporal que atribui à agenda das regiões autónomas? Essa é uma matéria de prioridade máxima. Okay. Eu creio que na lista de prioridades do partido neste momento, esta questão ocupa o primeiro lugar. Daí que o mesmo presidente Afonso da Câmara colocou ênfase na urgência do assunto. O secretário-geral do partido também colocou a mesma ênfase, indicando inclusive períodos bastante curtos para que este documento estivesse pronto. Portanto, é para o partido prioridade máxima. Todas as atenções vão estar concentradas para a produção e submissão deste documento ao Parlamento. Ok. Ronguan, tendo em consideração que o país tem outro tipo de prioridades, que o Parlamento tem que ter, nomeadamente, a aprovação dos projetos para o financiamento do governo, acham mesmo que esta questão das regiões autónomas é de extrema urgência em relação aos outros? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores. Olha, cada pessoa ou cada grupo, cada instituição é livre e tem o direito de escolher as suas prioridades. Portanto, a Renamo entendeu que a sua prioridade é esta questão das regiões autónomas, tem o direito de fazê-lo. O MDM pode ter escolhido também outras prioridades e pode apresentar também os seus projetos a Fredi Moída. Portanto, eu penso que a grande crítica que foi feita ao Parlamento na legislatura passada é que não era produtivo. Olha, o fôlego em saber que... Não era produtivo? Não era produtivo, exatamente. Okay. Que durante... Portanto, que era um conjunto de homens que estavam ali e não faziam... Portanto, essa crítica parece-me que foi ouvida pelos partidos políticos. E o que nós estamos a assistir e temos obrigação de divulgar é saber que o Parlamento quase que ainda não começou a funcionar e os partidos já estão a correr com projetos de leis, querem trabalhar, querem legislar, querem dar, portanto, orientação ao Parlamento. Eu penso que isso não é matéria para merecer críticas e dúvidas, é dizer, sim senhor, é por aí, nós queremos ver um Parlamento ativo, porque é assim, o projeto de lei que a Renamo vai ser apresentado é da iniciativa dos deputados, enquanto que a matéria que a colega jornalista está a referir é da iniciativa do governo. Significa que o Parlamento já está a recuperar a verdadeira natureza de um Parlamento que é da iniciativa legislativa. Portanto, é o Parlamento que quer aprovar as suas leis, é o Parlamento que pensa, quer indicar as linhas pelas quais o país tem que ser governado. Porque, reparem, o que aqui aconteceu, e acho que é importante frisar isso, e eu acredito e creio e faço votos para que esta legislatura seja isso mesmo, quem ganhou o poder nas urnas foram os deputados, não é o governo. Ora, uma vez que os deputados não podem governar diretamente, então chamam alguns elementos do povo, nesse caso, os ministros, estão convidados pelo Parlamento, através do Presidente da República, para executar, para governar em nome do povo. Mas quem representa o povo não é o governo. Quem representa o povo, efetivamente, são os parlamentares. E se eles tomam essa iniciativa de querer dirigir, dizer, olha, governo, vocês agora vão governar através de regiões autónomas. É por aí que o governo terá que seguir. Se o Parlamento dizer que não, senhor, vocês têm de governar de acordo com os moldes atuais, é daí que o governo vai seguir. Estamos a assistir aqui à restituição da dignidade parlamentar, que é de iniciativa em matéria legislativa, em matéria, em última análise, de governo. Porque o que acontecia antes era o contrário. Era que está o governo a propor e o Parlamento a reboque. Portanto, eu acho que isso só devemos nos congratular e agradecer, digamos, que esse grupo de deputados tenha tido esta iniciativa e oxalá, o mais rapidamente, também outros grupos parlamentares venham com as suas leis, o país está a correr, está a andar, é aquilo que o povo já espera, é aquilo que o povo quer de nós. Obrigadíssimo. Bueno, qual é a sua percepção? Muito boa noite, caro telespectador. Boa noite, caros colegas. É evidente que concordo perfeitamente com o Ronguan, quer dizer, está aqui a Assembleia da República, parte de deputados da Assembleia da República, a exercerem aquilo que é o seu direito constitucional. Eles são deputados e a Assembleia da República tem esta exclusiva competência de criar normas que possam regular aquilo que é a vida política, social, económica do nosso país.
Okay. E ainda bem que assim é. Quer dizer, agora não se trata de discutir do mérito ou demérito da proposta. Aqui naturalmente houve uma proposta, que é a criação de regiões autónomas. Agora, naturalmente, caberá aos próprios mandatários do povo, em sede própria, discutir efetivamente da procedência ou improcedência dessa proposta. Mas o facto de já ter havido proposta é um bom caminho, é um bom início daquilo que nós consideramos, que eu considero, como sendo o respeito das instituições democráticas em Moçambique. E é assim mesmo que nós começamos a consolidar as nossas instituições democráticas em Moçambique, no respeito pela Constituição e pela legalidade. Porque, para todos os efeitos, o local apropriado e adequado para discutir qualquer proposta que tivesse em vista regular a vida do cidadão moçambicano, só poderia ser na Casa do Povo. E não poderíamos, todos nós, 25 milhões de moçambicanos, discutir esta proposta. Mas os nossos mandatários, os nossos representantes na Assembleia da República o podem fazer em nosso nome. E aí, naturalmente, tem toda a legitimidade e tem toda a competência legal e constitucional para apreciarem esta proposta apresentada pela bancada parlamentar da RENAM e em sede própria, naturalmente, na discussão, no debate que isto for ocorrendo, naturalmente saberão quais as melhores soluções que poderão adotar para salvaguardar e garantir que haja paz e tranquilidade no nosso país. Ok. Olhando para os imperativos legais que uma possível aprovação da criação das regiões autónomas acarreta, nomeadamente a realização do referendo, a alteração também da Constituição, acham que há compatibilidade entre a urgência definida pela RENAM e a conformidade com a lei? Bom, eu acho que está a haver alguma confusão nas interpretações que as pessoas fazem. Sim. Esta proposta não requer necessariamente nenhuma revisão constitucional. Esta proposta não chama por nenhum referendo. Okay. Porque as instituições funcionarão como elas têm vindo a funcionar. Não é nenhuma ruptura, não é nenhuma alteração do quadro constitucional o que se pede aqui. Mas as regiões autónomas estão previstas na Constituição? Estão previstas, de certa maneira, quando se fala de autarquias que podem ter diferentes tamanhos, uma província pode ser considerada uma autarquia maior do que aquelas que conhecemos hoje. Portanto, não precisa se alterar nenhuma Constituição para poder se acomodar a isto. Okay. Não é? As interpretações que são feitas, obviamente, cada um faz a interpretação da lei de acordo com os seus próprios interesses, mas, efetivamente, não há necessidade de se chamar por referendo ou se chamar pela revisão constitucional, porque não estamos diante de uma ruptura constitucional, de nenhuma revolução ou alguma coisa que possa sugerir que estamos a mudar radicalmente a forma de funcionar do Estado moçambicano. O Estado continuará com as 10 províncias mais a capital do país, portanto não há nenhuma alteração neste sentido. Simplesmente o que está-se a propor aqui é que, em vez de ser o mesmo governo, o mesmo partido que perdeu em algumas províncias a governar mesmo nas províncias, nas províncias onde perdeu, seja um outro partido que ganhou nessas províncias a governar nessas províncias. Eu acho que isto não olhando para a lei, como é que isto vai se materializar? Diz que não haverá alteração, não se vai ao referendo. Como é que vai acontecer? Não, os entendimentos já estão a ser criados no fórum próprio, onde o presidente da RENAM, o presidente Afonso Dhlakama e o presidente da República têm estado a discutir, porque a essência deste problema é exatamente a discordância em relação aos resultados eleitorais. Sim. Nós temos uma situação que temos um povo que diz: nós votamos na RENAM, votamos no presidente Afonso Dhlakama. Esta escolha de votar, o povo está a dizer: nós queremos ser governados por este partido. Como é que nós resolvemos isto? É preciso que haja o entendimento e que efetivamente o presidente da República entenda que efetivamente, se esta é a forma para nós darmos um passo em frente, de forma pacífica, vamos aceitar então que aquilo que o povo está a nos dizer, e nós vimos nas várias manifestações em que o presidente Afonso Dhlakama fez ao longo da região centro e norte, que é isto que o povo estava a exigir. Obviamente, isto tem que ser acompanhado por algum processo legislativo para indicar quais são as mudanças neste funcionamento que deverão tomar corpo. Será a lei aprovada pela Assembleia da República que vai determinar como é que este novo modelo vai funcionar. Eu não posso dizer aqui como é que vai
funcionar, se será um governador não executivo e depois um outro presidente de um conselho ou de um organismo mais executivo. Isto serão aspectos que o próprio projeto de lei vai poder elucidar-nos sobre como é que isto vai funcionar. Mas, no meu entender, isto não acarreta a revisão da Constituição, não acarreta também um referendo para o povo decidir, porque esta é matéria de entendimentos para se ultrapassar uma situação de crise. Ronguano, apesar de não termos ainda o anteprojeto de lei, como é que acha que isso vai materializar, se de fato for aprovado? Nós só podemos falar com propriedade disso depois de vermos em sede própria qual é o projeto. Agora, não há dúvida que o projeto pode ter duas naturezas. A primeira natureza é incluir aspectos que carecem de uma revisão constitucional, mas pelo que estou a ouvir, daquilo do Lambrete, mas também daquilo que o próprio Renamo deu a entender, pode ser uma coisa até muito mais suave. Dou-lhe um exemplo. Se tu colocas, por exemplo, nas assembleias provinciais, se aumentas o poder das assembleias, por exemplo, no sentido de que elas passam a ter a obrigação, o direito de ratificar as nomeações de governador do Presidente da República. Portanto, isso simplesmente estás a jogar, portanto, as assembleias provinciais já existem, já foram criadas, tem uma lei própria. Portanto, o que estás a fazer é simplesmente aumentar um pouco de poder das assembleias provinciais. E a partir do momento que fizeres isso, é lógico que onde um certo partido ganhou, possa ter que nomear por exemplo, dar o caso concreto, já que estamos a partir deste contexto da crise política, por exemplo, em Nampula. Se é obrigatório que as assembleias provinciais possam ratificar o governador eleito, significa que a Frelimo, o Renamo, teriam que negociar com o MDM. Então, tratar-se de nomear um governador, que pode ser da iniciativa do presidente, sim senhor, mas que dois partidos, ou Renamo Frelimo, ou Frelimo MDM, ou MDM Renamo, concordam para esse nome. Isso não me parece que carece, digamos, de nenhuma reforma constitucional grande. Se diz assim, em Tete há grandes recursos de carvão, por exemplo, e há uma percentagem que tem que ser retida, digamos, naquela província. Por quê? Porque as pessoas de Tete, não é, sofrem com a poluição do meio ambiente, são eles que perderam os seus cultivos, as suas casas. Então é de justiça que se retenha. Há um conjunto de aspectos em torno de conceder maior autonomia, maior poder às regiões, que não significa necessariamente alterações de vulto em termos da Constituição. Agora, o que é preciso, digamos, salientar, o que é importante, é que desta vez houve uma crise política que assustava a qualquer um. Eu, especialmente, estava sempre, portanto, os transportadores, quer dizer, os agentes econômicos, os investidores, estavam todos meio recolhidos. E houve um entendimento. E esse entendimento, o que ainda mais agradece, é bom, não pode ser só o presidente da Câmara com o presidente de Busa, com o presidente de News, que vão resolver este problema, porque no dia 15 de novembro foram eleitas não apenas não uma pessoa, mas 251 pessoas. Então são essas 251 pessoas que foram eleitas que devem efetivamente discutir este assunto, porque só essas é que representam verdadeiramente o povo. Eu penso que isto é bonito, porque já não tivemos aqui a ordem do presidente da Câmara ou a ordem do presidente do Núncio. Não, o Parlamento vai fazer. Não. Há um problema, é reconhecido por todos. Há 3 partidos, isto é reconhecido por todos os partidos parlamentares. Então, vamos delegar, vamos pedir, vamos mandar esse expediente para que possa ser analisado. E é preciso recordar que a questão da federação, regionalização, não é de hoje. Já o Carlos Reis falava disso, digamos, em 92, no seu manifesto eleitoral. E claramente, não é? Então, são ideias que já existem. Há já pessoas que dizem, bom, o fato de termos gás em Cabo Delgado, qual é o benefício real? O que é que vai distinguir, digamos, Cabo Delgado,
que possui essas reservas, não é? Okay. De uma outra província, digamos que não tem. O fato de o Partido Frelimo ter ganho 50% em Gaza e ter perdido e ter 40% em Sofala, o que é que vai distinguir? O que é que o cidadão de Sofala vai perceber que, sim senhor, o meu voto foi para o MDM, foi para a Renamo, daquele que diz que o meu voto foi para Frelimo em termos de governação? Qual é a influência? Eu penso que isto é bonito porque os outros são representantes, mas a soberania reside no povo. E se este povo foi numa direção, estamos a falar como Sofala, como Zambeze, que não é apenas nessas eleições. Praticamente em todas as eleições, votam numa determinada direção. Imaginemos que a Renamo MDM tivesse ganho as eleições. Qual seria a legitimidade que teriam de nomear um governador para Gaza, onde, olhando para esses resultados, aparentemente não tiveram nenhum... Quer dizer, eu acho que isto é bonito, que nós possamos fazer isso, possamos discutir isto e encontrar... Romana, assumindo que o anteprojeto venha a ser aprovado, de fato, e ultrapassa todas as barreiras, é possível usar os resultados das eleições passadas como base para legitimar os governos autónomos? Não, o que já se dizer, eu estava a dar um exemplo. Imaginemos que digam que o governador, não é, precisa de ser ratificado pela Assembleia Provincial. Qual é o problema de as Assembleias Provinciais se pronunciar da concordância ou não daquele governador? Pacífico. Então, o que está a dizer é que estaremos a usar estes resultados. Dependendo uma do negociação. tipo de projeto, dependendo da matéria em questão. Se diga, por exemplo, que há 3 regiões, ou se diga que há 15 regiões, então vai se perguntar, essas regiões, quais são os seus governadores ou os seus presidentes da autarquia, como é que são eleitos, onde é que foi. Então, aí já precisa de um outro tipo de enquadramento. Portanto, vamos esperar serenamente que venha, digamos, um anteprojeto, seja discutido e veja o que é, quais são as suas implicações, e a partir daí avançamos para frente. O que não devemos fazer nunca é ainda não vimos, dizer que isso não pode acontecer. Eu penso que o Moçambique, sinceramente, está cada vez a me apaixonar, porque está a chegar um momento em que os moçambicanos conseguem ouvir-se uns aos outros, conseguem dizer que eu não estou a perceber onde ele quer chegar, mas dá-se tempo para ouvir e acolher. Se isto acontecer, é muito bonito. Bueno, vamos usar os resultados das eleições passadas para legitimar os governos autónomos? Bom, e atendendo aquilo que é a proposta de Ronguane, por exemplo, ele era de opinião que as Assembleias Provinciais deviam-se atribuir uma prerrogativa de poderem eventualmente aprovar a nomeação do governador por parte do Presidente da República. E por este caso não sei qual seria a aplicação prática, porque os governadores já estão em exercício de funções, já foram nomeados, tomaram posse, e não vejo eventualmente de que modo é que a Assembleia Provincial iria sufragar esta nomeação efetuada pelo Presidente da República. E, a meu ver, e apesar também de desconhecer o conteúdo e o alcance desta proposta a ser submetida à Assembleia da República, me parece que é importante definir quais são o tipo de autonomia que se pretende atribuir às regiões. Porque não basta só, eventualmente, ter-se a ideia de autonomizar as regiões. É preciso também, de forma clara e concreta, dizer que tipo de autonomia, eventualmente, se tem em vista. Porque isto depois terá resultados concretos e práticos. E contrariamente àquilo que o Namburete afirma, pode ser que, em função do tipo de autonomia que se pretende atribuir às regiões, haja necessidade de haver revisão constitucional. Ou, também, dependendo do tipo de autonomia que se pretende atribuir às regiões, haja necessidade de se recorrer ao referendo. Sim. Então, enquanto nós não soubermos, não tivermos documento concreto, físico em mão, dificilmente nós poderemos saber se haverá ou não necessidade de proceder a revisão constitucional ou, eventualmente, a referendo. Mas mesmo em qualquer um dos casos, na situação em que, eventualmente, haja, como diz o Namburete, necessidade apenas de haver uma aprovação legal para se poder acomodar esta intenção de criar regiões autónomas, para todos os efeitos é preciso perceber que já temos um governo já em exercício de funções. Agora é preciso começar a ver de que maneira é que nós poderemos compatibilizar tudo aquilo que for acordado a nível da Assembleia da República com o facto de já existir um governo em exercício de funções.
Uma questão que eu preciso acrescentar aqui. Nós não estamos condenados a viver com este governo. Este governo foi nomeado, mas a soberania continua a residir no povo. Tanto é assim que nos governos anteriores, sejam ministros, vice-ministros e governadores provinciais foram mudados. Portanto, não vejo aqui qual é a dificuldade de dizer, bom, estes governadores foram nomeados, não é? Num contexto e agora já não respondem ao contexto criado e serem exonerados, não é? Não fizeram nenhum mal, serem exonerados, serem nomeados outros. Porque ao longo desta legislatura, acredito que nós assistiremos à subida e descida de governadores. Não estamos a falar de deputados que foram eleitos para a legislatura. Sim. Estamos a falar de funcionários dos estados que foram nomeados, podendo esses funcionários serem demitidos, exonerados ou renunciar caso as circunstâncias o peçam. Portanto, não vejo qual seria a dificuldade de exonerar. Mas eu não apresentei nenhuma dificuldade relativamente a isso, mas é importante estabelecer aquilo que é a interdependência dos diversos poderes e órgãos de soberania. Quem nomeia os governadores e membros do Conselho de Ministros e os vice-ministros é o Presidente da República. Cabe a ele também, tem prerrogativas de competência, exonerar. Não vai ser a Assembleia da República a impor ao Presidente da República a demissão de qualquer membro por si nomeado. Sim. Senão estaríamos a desrespeitar o princípio da interdependência dos órgãos de soberania. O Presidente da República pode, entendendo que mudou o contexto, mudaram a circunstância em que este dirigente foi nomeado, exonerá-lo, não é? Nós estamos a falar de demissão, exonerá-lo, porque as circunstâncias de serviço assim o requerem. Não se trata de obrigar. Da mesma maneira que o Presidente da República tomou a decisão de que não, esta matéria tem que ser discutido no Parlamento. E o Parlamento prontamente aceitou isto. Pronto, e não vejo por que o contrário não pode ser, mas caiu na mureta. É preciso termos em mente que esta não é uma situação normal. Esta é uma alternativa que se busca para a resolução de um conflito. Numa situação como esta, muitas das vezes nós somos forçados a termos que tomar decisões contrárias àquilo que são as nossas expectativas, mas que estão em linha com aquilo que o interesse nacional o quer. A paz, a tranquilidade. Estas são questões que ultrapassam qualquer indivíduo, que ultrapassam inclusive o próprio chefe de Estado. Porque se o povo diz que nós queremos a paz e os caminhos para a paz são estes, eu não vejo o Presidente da República a recusar ouvir o que o povo diz apenas para manter aquilo que pode ser a sua consciência ou pode ser a consciência do seu partido. Portanto, aqui nós podemos ter várias ideias, mas temos que colocar em perspectiva que o que está em jogo é que, primeiro, os resultados foram contestados por todos os concorrentes. Temos uma situação de crise que urge ultrapassar. E aqui se colocam várias propostas de como ultrapassar. Isto é o que tem que nos guiar. O povo pede uma solução. E aqui vão se apresentar várias propostas, sem que cada um exija que o que é de lei é isto, por isso, porque está contra a lei, não posso fazer. Não. A Assembleia da República tem todo o poder de legislar e, por isso, vai poder legislar nesse sentido para poder resolver o problema que nós temos hoje. Mas, bom, faço o que eu disse. O chefe de Estado tem a prerrogativa de nomear quem quiser. E, ademais, ao ter nomeado os membros do Conselho de Ministros, vice-ministros, governadores, não justificou a quem quer que fosse porque é que os nomeou. Do mesmo modo, o dia que entender exonerá-los, poderá fazê-lo sem necessidade de justificar. Agora, o que não se deve fazer é tentar aqui impor uma pressão ao chefe de Estado, no sentido de que ele está obrigado, eventualmente, a exonerar quem ele, eventualmente, confia que esteja no governo dele. Porque ele também foi eleito. Ele foi eleito para dirigir este país. E a responsabilidade de dirigir o país cabe a ele. Exatamente. Ele sabe com quem deve contar. Isso naturalmente não inibe a possibilidade de, dentro da equipe que ele já nomeou, tirar um e outro e nomear outras pessoas. De fato, ele como é que avalias o discurso de Afonso Dhlakama no fim do encontro entre o Presidente Nyusi e o próprio líder da Renamo, na presença do próprio Presidente? Bom, eu acho que nessas situações tem que haver sempre um alto sentido de Estado. Quer dizer, e volto a repetir que nós temos que ter sempre esta consciência política de sempre saber respeitar os diversos órgãos de soberania.
Cada um deles tem as suas competências estabelecidas na Constituição e nas diversas leis, e é em função disso que nós devemos saber respeitar esses órgãos. Agora, se nós temos uma intenção, nós não podemos, naturalmente, logo a partir de impor a nossa vontade, dando a entender que, se a minha vontade não for aceita, nada será... Pronto, este país será hipotecado a vontade de uma pessoa. Isto não pode ser assim. Quer dizer, nós temos de saber respeitar. E como se fez agora, submeteu-se a proposta à Assembleia da República. Ainda bem que assim foi. Agora, deixemos os deputados, em sede própria, discutirem sobre essa proposta. Se eles, como os nossos representantes, nossos mandatários no Parlamento, entenderem que a proposta é de proceder, que seja. Mas se, entretanto, entenderem que não é de proceder com os argumentos que vão encontrar, também temos que respeitar essa posição. No meu entender, é assim que deve ser feito. Quer dizer, nós não podemos ir, eventualmente, para uma situação impondo só a nossa vontade e não estamos abertos a outras vontades. Se a intenção é, vamos todos abrir as mentes, de modo a que, efetivamente, estejamos dispostos a ouvir aos outros. Não vamos impor a nossa vontade, porque não é a melhor, nem a mais acertada. Vamos ouvir todas as propostas. E, no fim, a melhor proposta. Mas acho que há um assunto que seria importante também esclarecer, que é verdade, mas os deputados não se apresentam em listas uninominais. Apresentam-se em nome de partidos políticos. Sim. Daí que também, apesar de gozar de uma autonomia, obedecer à sua consciência, é de bom senso que também obedeçam à orientação política dos partidos. É por isso que está até previsto, não é, a disciplina partidária no voto. No sentido que os deputados não estão ali apenas representando, não, vêm dos partidos. E a partir do momento que um certo partido, porque é preciso esclarecer que a Câmara não é um indivíduo qualquer. Assim como David Simango, quando fala, não está a falar em seu nome. Ele representa um partido. E esse partido representa o povo. Portanto, os deputados também não podem fazer tábua rasa aquilo que é a orientação política dos seus líderes e dos seus partidos. Portanto, é preciso encontrar um meio termo entre estas várias obrigações, a consciência, as leis, mas também os partidos e, sobretudo, o povo, que é o dono da soberania. Um dos aspectos que a Câmara reclama é a questão da inclusão. Esta criação, ou provável criação das regiões autónomas, vai resolver esta questão de maior inclusão? Olha, se lembra, a primeira proposta que o Presidente da Câmara lançou foi a proposta do Governo de Gestão. Sim. Que este queria efetivamente um modelo de inclusão na governação do país. Que o Presidente Afonso da Câmara sugeria a participação dos partidos políticos, não apenas a Renamo e a Frelimo, mas outros partidos políticos, incluindo a sociedade civil, neste processo de gestão do país. Aparentemente, esta proposta não recebeu muita simpatia por parte do próprio partido que está no poder. Sim. E a segunda alternativa que o Presidente Afonso da Câmara lançou foi esta. Bom, se não podemos juntos tocar este barco, então nós vamos governar aonde o povo nos deu este poder para governar. Então, o governo de gestão é que traria maior inclusão. Exato, porque seriam não só a Frelimo e a Renamo, o MDM que participaram nas eleições, outras sensibilidades, a sociedade civil, e o Presidente Afonso da Câmara era muito claro nesta proposta dele, de que não era apenas para dizer que a Renamo tem que estar no governo. E ele dizia mais, que ele próprio, ele pessoalmente, não tinha interesse em fazer parte deste governo de gestão, mas ele queria ver maior sensibilidade daquilo que é o país Moçambique na governação do país, não apenas um único partido que, pelas urnas, não teve este poder dado pelo povo, mas sim foi dado pela CNE e ratificado pelo Conselho Constitucional. Esta proposta não produziu os efeitos que eram esperados e a proposta que está em cima da mesa é esta das regiões autónomas, em que, efetivamente, e é mais do que justo, onde o partido ganhou, onde o Presidente Afonso da Câmara, de facto, teve este massivo apoio da população, tem toda a legitimidade de governar nessas zonas. E mais, quando o Presidente Afonso da Câmara fala, isso temos que ter muito consciente. Não fala em nome pessoal. Sim. Ele circulou por várias províncias, por vários distritos ao longo de quase um mês ou mais, se não estou em erro, e esta é a mensagem que o povo lhe deu.
E quando ele diz o que diz, sai da boca dele, mas ele quer refletir aquilo que é o sentimento do povo. Que, não havendo entendimento sobre esta matéria, voltamos a estaca zero e não teremos tranquilidade. Eu acho que é mais justo e é mais aconselhável que alguém diga do que apenas as coisas aconteçam sem que ninguém tenha dito. Mas quando Ele foi muito não honesto ao teremos dizer tranquilidade, o que é que se pode esperar? Se este anteprojeto, de fato, não for aprovado, o que é que podemos esperar da Renamo? Bom, eu acredito que se este projeto não for aprovado, não será aprovado por causa da maioria da Frelimo. Portanto, esta maioria da Frelimo estará a fazer ouvidos de mercador para aquilo que o povo está a dizer, principalmente nessas regiões, porque todos nós vimos, não precisamos buscar muito, é simplesmente ver as imagens e ouvir o que o povo diz que quer naquelas zonas. Portanto, se esta maioria no Parlamento disser não àquilo que o povo quer, o povo tem toda a legitimidade de tomar os caminhos que bem entender, porque não são os 250 deputados que são donos do país. O poder que esses 250 deputados têm emana do povo, e é em nome deste povo que este poder deve ser exercido. Portanto, estas pessoas... É o povo que vai tomar a decisão dos próximos passos. Exatamente. Então é necessário do referendo. Exatamente. Mas também eu acho que, se calhar, nós temos que transcender um pouco a linguagem, porque as coisas, como estão a ser apresentado, parece que estamos com a espada e a parede. Eu penso que não é isto. Há uma oportunidade, não é? Que é dado ao povo, através dos deputados, de se pronunciar sobre um assunto que já é falado há muito tempo. E eu insisto que, por exemplo, em Inhambane há gás natural, ok? Ora, nós temos uma estação de tratamento de distribuição de gás na província de Maputo. Ou seja, os que se beneficiam neste momento diretamente do gás, de fato, são os que vivem na Matola e em Maputo. E as próprias pessoas de Inhambane, porque ali naquela zona há gás, pessoas de Mabote, de Funhalouro, não é? Tem, por exemplo, problemas sérios da agricultura, tem havido ali surtos de fome. Agora, será que aquele gás não pode também ser usado para compensar estas situações? Eu estou a ver nesta proposta uma oportunidade para a gente discutir um conjunto de coisas sobre a regionalização, não é? E seria interessante que pudéssemos transcender, digamos, um certo tipo de linguagem e começarmos a falar de uma maneira que há uma oportunidade. O Presidente da República e o maior líder da oposição, porque também já tem um estatuto constitucional, é preciso saber repisar, porque são pessoas importantes para o país, acordaram que discutíssemos este ponto, não é? Há uma história em que esse assunto vinha a ser discutido. Há um conjunto de problemas que este projeto pode resolver. Agarremos o projeto, agarremos a oportunidade e andemos e não nos ameacemos uns aos outros, que acho que é duro, não é dúvida. Bueno, voltando à questão da inclusão, no seu discurso de inauguração, o Presidente da República falou muito da inclusão. Contudo, a formação do seu governo defraudou as expectativas dos partidos da oposição e alguns setores da sociedade civil. Assim sendo, qual é que seria o modelo exato de inclusão que poderia responder às necessidades? Bom, eu acho, e volto a repetir, quer dizer, o Presidente da República é como se fosse um treinador de uma equipe. E ele, a intenção é ganhar, naturalmente. Todos os jogos que lhe forem, que tiver que realizar, a intenção é sempre ir lá com vitória. E vai, naturalmente, contratar os jogadores que ele entender que são os melhores para ocuparem determinadas posições na sua equipe. Ok. Está bem? E agora, é evidente que não pode ter 10 defesas, 20 avançados. Vai ter, naturalmente, o número de pessoas, falando desta analogia com o treinador, vai ter, naturalmente, o número de jogadores necessários para cada posição. E ele, de entre 25 milhões de moçambicanos, só ele é que sabe, naturalmente, quem lhe pode servir melhor numa determinada posição. Para mim a inclusão é precisamente esta. Quer dizer, perceber de entre 25 milhões no entender dele, porque, em última análise, o responsável pela gestão como mais alto magistrado deste país, cabe a ele. Okay. Nós não vamos pedir contas ao fato de ele ter permitido, ter nomeado A, B. Nós vamos exigir contas no final dos 5 anos. Senhor Presidente Inhosse, o que é que o senhor fez nestes 5 anos? E cabe a ele, naturalmente, de entre os 25 milhões, escolher as pessoas que, no entender dele, são aquelas que
podem ajudar-lhe a produzir os resultados que ele pretende almejar, como forma de materializar aquilo que terá sido, como é que se diz, os pilares daquilo que terá sido os pilares da campanha dele. Cabe a ele, eventualmente, escolher os melhores. Usando mesmo a sua analogia do futebol, não se sentiria, de certa forma, defraudado se um treinador da Seleção Nacional fosse buscar os seus 11 titulares numa única equipa ou no Ferroviário, por exemplo, sob o pretexto de que ele tem toda esta legitimidade de poder escolher os melhores, porque ele, em última análise, é que responde pela Seleção Nacional de Futebol. Seria esta a Seleção Nacional de Futebol quando o treinador apenas olha para uma única equipe e vai procurar todos os seus jogadores naquela equipa e diz que esta é a minha equipa, esta é a minha Seleção Nacional. Isso não te criaria nenhum... Não, para ser uma seleção que traz resultados, ficamos todos felizes. Não trazendo resultados, o treinador sai. Mesmo então, trazendo claro. Portanto, eu acho que, porque efetivamente o que nós estamos a ver aqui, esta inclusão, a não ser que haja, de facto, uma necessidade de inclusão dentro do Partido Frelimo. Porque o que aconteceu, efetivamente, foi que o Presidente da República, e veja só que ele nem sequer foi fora daqueles que estão no Parlamento, ir procurar em outros sítios, ou mesmo na sociedade civil, são pessoas efetivamente ligadas ao Partido Frelimo. Portanto, esta inclusão, se de facto há alguma inclusão aqui, teríamos que ver se dentro do Partido Frelimo haviam pessoas que se sentiam excluídas e estas efetivamente foram incluídas. Nós ficamos 500 anos em que o país era governado pelas pessoas de raça branca. Nunca ninguém negou que houvesse brancos que são genuinamente moçambicanos. Mas pegou-se a arma durante 10 anos por se entender que não é possível que num país com esta extensão, com essa população, só pessoas de pele branca tenham capacidade de gestão. A luta contra o colégio foi isto. Da mesma maneira que, envolvido 40 anos de independência, ninguém aceita mais, isto tem que ficar claro, ninguém aceita mais que só pessoas do Partido Frelimo sejam capazes. A questão é simplesmente que estamos há 40 anos em que só pessoas de um partido é que são considerados capazes. Agora, o Presidente da República começou, no dia do seu discurso, na página 10, disse claramente, no seu discurso, a tomada de posse, que vou visualizar a inclusão partidária, textualmente. E ele, quando começa a gente ver pessoas como Arsênio a ter cargo, que são pessoas que não são daquele círculo restrito do Partido Frelimo, nós estamos a ganhar esperança. Que sim, senhor, é o presidente que é o presidente que se calhar, oxalá, continue nisto de olhar para Moçambique e entender que Moçambique não tem os limites nas fronteiras do Partido Frelimo. É muito mais do que isso. E se calhar há muito mais vida fora dele. Okay. Além de encontros com Afonso Dhlakama, Filipe Nunes também reuniu-se com o líder da Renamo, do MDM, Zia David Simango. Qual é o papel de Simango neste xadrez político caracterizado pelos dois polos, Frelimo e Renamo? Bom, eu penso que não há dúvida que o presidente David Simango tem uma missão histórica, da mesma maneira que o MDM. Primeiro porque o MDM é o partido que efetivamente não ganhou o poder através das armas. Okay. Eu penso que só isso inaugura uma nova fase, porque circunstancialmente, tanto o Partido Frelimo como o Partido Renamo chegaram no xadrez político através da força. Agora, quando começam a existir jovens irreverentes, jovens que acreditam que é possível influenciar o seu país, é possível participar no seu país apenas através da política, através da conversa, através da mobilização da população. Quando aparece alguém que depois que tinha sido dito, digamos que o Partido X é o único legítimo representante dos moçambicanos e que tivemos uma reação armada, e quando aparece alguém que diz, não, Moçambique é para todos, parece-me que estamos a entrar numa nova fase. É por isso que eu acredito que o presidente... Não perca seu fio de pensamento, nós voltamos já à conversa. A noite informativa sai para um breve intervalo. Até já e continua a acompanhar-nos.
maior debate televisivo está de volta. Os assuntos políticos, sociais e econômicos vistos sem preconceitos. Diz que não tem as pontes em estoque. Por quê? Concretamente, temos problema de falta de parafusos, temos problema de falta de hinos. É que isto não é aceitável. Isto não é aceitável. E aqui estamos num problema de política nacional. As cheias e inundações em debate esta semana. Qual é a responsabilidade do NGC? Porque com o NGC, perante uma tragédia tão grande como esta, não há até hoje ninguém que veio assumir as suas culpas. Há questões que têm que estar claras. Nós, como Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, somos um braço operativo do governo. Seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Jeremias Langa, Fernando Lima e Tomás Vieira Mário trazem os domingos o debate mais completo, a análise mais detalhada e as opiniões mais informadas dos fatos que marcaram a semana. É preciso, mais uma vez, ter coragem para atacar de frente e não é tão difícil. Lembrar que o Parlamento tem iniciativa de lei. Há muitos cargos nos órgãos de soberania que são de nomeação presidencial. Esse aqui é o problema. Pela obediência à lei e à Constituição. Mas a pessoa é ser humano. Garante que não há aqui lealdades. Eu não estou convencido. Pontos de Vista, aqui na STV. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à segunda hora do Noite Informativa e continuamos aqui com a conversa com os nossos convidados. Ronguan, era mesmo contigo? Falávamos do papel de Davis. E do partido MDM, que é o partido para todos. Eu penso que a missão histórica do MDM, de seu líder, é de ser o fiel da balança, porque nós temos dois colossos que não são apenas adversários políticos, mas são também adversários militares. Portanto, acho que a primeira lição que o MDM dá é que política pode ser feita através da paz, sem necessariamente ter recurso às armas. Eu penso que esta é a primeira grande lição. A segunda lição é que as pessoas que apostaram no MDM apostaram contra a bipolarização. Okay. Então é preciso que os dois maiores partidos entendam isto, entendam que já não são dois partidos, mas que são três partidos e que, como são três partidos, têm de ser ouvidos. Agora, há aspectos que o próprio presidente Davis Simango referiu neste encontro, que foi vinculado pela mídia, que é importante, a questão da intolerância política. Eu penso que ele repisou muito esse aspecto, porque é intolerável, se calhar, que a gente vá a Gaza e sente-se ameaçado. Que a pessoa não pode, aqui perto, quase a menos de 200 quilômetros da capital, que alguém não possa fazer campanha na Macia ou se sinta ameaçado. Eu penso que isto é de uma pré-histórica, é de um arcaísmo inadmissível. Portanto, é inadmissível, por exemplo, o presidente Davis Simango sempre tem repetido a necessidade da divisão de poderes, do respeito pela divisão de poderes. Mas o que está a acontecer é que hoje mesmo estamos a falar em Cabo Delgado, em Tete, em Gaza, os membros do MDM continuam a ser julgados, a ser presos. Quando foram as vítimas da intolerância, é preciso dizer que em Nampula chega-se ao cúmulo de até o presidente do município ser chamado praticamente de duas semanas ao tribunal. Quando estamos a tratar das vítimas que são transformados em criminosos, quando a intolerância política está do outro lado. Portanto, eu penso que este ponto da intolerância política que o presidente referiu, a ideia que ele referiu de que um município foi sufragado pelo povo, não tem sentido vir injetar dentro de um município outros poderes. Nós não temos tanto dinheiro. É preciso, efetivamente, que o respeito pela oposição seja efetivo. É necessário que o espaço para todos exista e que seja realmente Moçambique para todos. Bom, é uma questão aqui que eu acho que o Ronguan abordou
E é importante tentar ver a dimensão daquilo que foi o discurso do presidente Inhussa quando a tomada de posse. E é evidente, quando ele falou da necessidade de inclusão e, acima de tudo, de saber ouvir. O fato de ter, atualmente, convidado o Sr. Jacama, o fato de ter convidado o Sr. David Simango, e, inclusive, no dia anterior, na sexta-feira, ouviu os líderes religiosos, já está aqui o presidente Inhussa a materializar aquilo que foi o discurso dele. Está a ouvir as pessoas, está a incluir as pessoas nas grandes decisões deste país, como chefe de Estado. A inclusão a que eu me referi é precisamente esta. Ele, quando pretender tomar uma decisão, vai saber ouvir as pessoas, de modo a que as pessoas também se sintam parte da decisão que, eventualmente, ele venha a tomar. Porque também é preciso nós termos muito cuidado ao criticarmos as outras pessoas. É preciso verificar se nós não temos telhados de vidro. Por exemplo, relativamente à intolerância política, o engenheiro David Simão, como presidente do município, ouvi dizer que vai retirar alguns funcionários do município, porque se filiaram ao Renamo. Isso é intolerância política. Ok. Depois também, se me permite só... Sim, faça favor. Eu acho que é preciso, ao fazermos os comentários, não nos esquecermos da nossa própria história. Dizer hoje que os partidos que chegaram por via armada... A nossa independência foi conseguida por vias armadas. Não porque esta tivesse sido a vontade dos moçambicanos atirar contra os portugueses, porque o caminho pacífico não logrou sucesso. E foi preciso, então, seguir as vias armadas. E nós nos lembramos que, logo depois da independência, este país não tinha liberdades individuais. Para a existência do MDM hoje, foi preciso que a Renamo lutasse pela instituição da democracia multipartidária no país. Então, o MDM não existiria? Não existiria. E isso é claro para quem viveu os momentos logo após a independência, até a assinatura do Acordo de Paz, um pouco com a adoção da Constituição de 1990, a nossa realidade era esta. Não liberdade da imprensa, não liberdade política, não liberdade... Todo um conjunto de liberdades que não existiam. Só foi graças à luta da Renamo, e isto ficou muito claro, por isso que esta luta é chamada de luta pela democracia, porque lutava justamente para que se abrissem esses espaços. Quando a Constituição de 1990 abriu esse espaço, em 1992 assinou-se o Acordo Geral de Paz e acabou a guerra. É neste ambiente, e a Renamo materializando este pensamento de que lutava pela democracia multipartidária, nos seus primeiros exercícios democráticos de eleições, convidou outros partidos que por si só não teriam condições de se fazerem ao Parlamento. A coligação que fez permitiu que muitos dos líderes ou membros de outros partidos fossem até a Assembleia da República, representassem as suas constituências, que de outra maneira não teriam a oportunidade de lá estar. O presidente do MDM iniciou praticamente a carreira política dele dentro desse espírito. E é salutar que exista hoje um terceiro partido, que venha o quarto, que venha o quinto, porque é isto que vai efetivamente materializar a democracia multipartidária que nós pretendemos para o país. Okay. Referir que há dias o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, fez declarações à imprensa em que foi censurado pelo seu partido. Vamos lembrar. Na semana passada, Manuel de Araújo veio a público defender que não há espaço de debate dentro do MDM e que o chefe da bancada na Assembleia da República deveria sair da Zambésia. Eu acho que é uma questão de lógica, não é? Se em duas eleições, nas autárquicas, a Zambésia teve a melhor performance ao nível do país. Elegeu 2 edis. Não há nenhuma outra província onde isso foi possível. E se nas eleições gerais do ano passado, a Zambésia conseguiu meter o maior número de deputados, 5, no caso, em apreço, eu acho que é uma questão aritmética até, de que o próximo chefe da bancada deve provir daqueles que representam este círculo eleitoral. As palavras de Manuel de Araújo caíram mal dentro do partido. É reprovável porque não aproximou o partido para poder sustentar a sua visão. Em reunião da Comissão Nacional, o MDM decidiu manter como chefe da bancada parlamentar o deputado Lutero Simango, contra a vontade do edil de Quelimane. O MDM tem um lugar próprio como partido e, por coincidência, o Dr. Manuel de Araújo é membro sênior do MDM. Sendo um membro sênior do MDM, fica claro de que os fóruns próprios ele bem os conhece, portanto, o partido está organizado,
partido tem o Conselho Nacional, o partido tem a Comissão Política Nacional, o partido tem a sua presidência. Manuel de Araújo cumpre o segundo mandato como edil de Quilimane pelo MDM. Declarações de Manuel de Araújo. De Araújo disse há dias que a chefia da bancada do partido na Assembleia da República devia ser confiada a um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Zambésia. Consequentemente, foi censurado pelo seu partido. Que avaliação é que faz das declarações de Manuel de Araújo? Bom, eu acho que, sendo Manuel de Araújo um quadro sénior do partido MDM, me permita primeiro dizer que esta é uma matéria de fórum interno do MDM que aparece em público porque foi tratado em público. Mas, de qualquer maneira, essas declarações não podem ser menosprezadas, pelo menos do ponto de vista de comentário, porque não tem nenhuma ligação, não tem nenhum peso para aquilo que são as decisões do partido, vendo um quadro sénior que, para trazer a público, deve ter refletido bastante e provavelmente não tenha encontrado eco nos fóruns internos do partido e que transmitiu esta mensagem não só para os membros do MDM ou para a liderança do MDM, mas para todos os moçambicanos, aquilo que é o seu sentimento. A censura deve estar prevista nos estatutos do partido MDM ou em outros documentos que regulam o funcionamento daquela organização, mas que é algo que se deve tomar em conta, que as pessoas devem ter esta liberdade de poder expressar as suas opiniões. Quando as pessoas falam fora, é sintomático de que o espaço dentro está a escassear. Então, para as pessoas não ficarem afogadas com os seus próprios sentimentos, procuram outros canais para poderem exteriorizar isso. Eu creio que é um assunto que devia ser tratado internamente, que as pessoas tivessem o espaço para abordar essas questões, porque os argumentos que ela apresenta, aos olhos de quem está na política, podem ter o seu peso. Olha, nós produzimos, mas por que ficamos atrás? É o mesmo problema que nós temos com algumas províncias do nosso país que produzem mais riqueza, mas eles têm menos investimento. E isso pode desencorajar aqueles que efetivamente produzem, porque não vê o retorno daquilo que é a sua produção, mas isso não é taxativo, matemático. A política tem as suas nuances, as decisões que pesam não é apenas o número, mas há outras decisões, há outros fatores que concorrem para a tomada dessa decisão que o partido do MDM tomou. Ronguan, quando Manuel de Araújo aparece em público a falar das suas inquietações, isso não é sinal de falta de diálogo interno do partido? Não, eu aqui estou a ver, mas é... Lembrar que foi uma situação igual a esta que ditou a saída de Ismael Moussa, não é? Sim, quer dizer, na história dos partidos políticos sempre há de haver esse tipo de casos. Há sempre membros que entram e outros que saem. Preciso dizer que como que se chama, que era da Renamo, que saiu do PDD, também era da Renamo e saiu. E o próprio Afonso da Câmara da Frelimo saiu, fundou a Renamo. Portanto, parece-me que isso não é tão importante. Mas agora, há uma coisa que é apreciável. É que o nosso presidente, o David Simango, é um homem muito aberto, que até permite este tipo de irreverência política. Portanto, oxalá houvesse em Moçambique líderes tão próximos e tão afáveis em que os seus membros pudessem, digamos, ter este tipo de liberdades, não é? Agora, é verdade que isto é um assunto interno do partido, que se calhar nem vale a pena estarmos aqui discutir, porque o partido tem fóruns próprios. Agora, seria interessante se dissesse que a Frelimo, como ganhou 100% em Gaza, os chefes da bancada tinham que ser de Gaza. Portanto, voltaríamos aqui a falar. Portanto, parece-me que não, é uma opinião e é interessante por mostrar a liberdade que respiramos no MDM. Cada um pode falar. Bueno, quer dizer alguma coisa ou podemos seguir para o próximo tema? Não, porque esta liberdade, suposta liberdade existente no MDM,
não se iria verificar, dado que apareceu o delegado da MDM na Zambésia, quase que a dar um puxão de orelhas ao Manuel de Araújo. Então parece-me que não há tanta liberdade assim de cada um poder se expressar como pretende se expressar. Porque então não haveria necessidade de aparecer o delegado publicamente a censurá-lo. Ele também está a exercer essa liberdade. E é interessante, são todos que é o de censurar. Mas é isso. Okay. Pronto, a Maria Angelina Enoque anunciou hoje que deixa a chefia da bancada da RENAM, cargo que vinha assumindo na última legislatura. A apoiar a chefia da bancada no trabalho das comissões. São 4 mandatos, é uma experiência acumulada e penso que é tempo de colocar os outros colegas à frente para poderem chefiar a bancada. Eu saio com o sentimento de missão cumprida, dei o meu contributo e vou continuar a dar o meu contributo. Namorete, informações do nosso poder indicam que Ivone Soares será a nova chefe da bancada parlamentar da RENAM. Isso é verdade? É sim. Ok. Então, olhando para aquilo que foi o desempenho da Maria Angelina, que avaliação que se pode fazer? Olha, excelente. Eu acho que nos últimos tempos a bancada da RENAM, mesmo com um número bastante reduzido de deputados, teve um desempenho excelente. Ela, como pessoa, é uma pessoa que tem o seu próprio caráter e conseguiu, com esse seu caráter, juntar os deputados da RENAM para conseguir o resultado que conseguiu. Efetivamente, o que se conseguiu não foi apenas graças a esta personalidade dela ou ao desempenho apenas pessoal, foi este conjunto de 51 deputados que conseguiu tocar o barco para frente. Certamente que qualquer um dos 89 deputados teria a possibilidade, porque é apenas aquele que está à frente para coordenar os trabalhos da bancada, mas o trabalho é exercido por todos os deputados de forma unida para se poder produzir os resultados. Portanto, quem vai lhe substituir terá também o apoio deste coletivo todo para poder se produzir o resultado único que reflete aquilo que são os anseios do povo representado pela RENAM na bancada, portanto, na Assembleia da República. Okay. Do modo geral, que perfil é que um chefe da bancada deve ter? A pergunta é para todos. Bom, eu acho que, sendo alguém que tem que coordenar uma equipa diversificada, é bom que isso se registre. Nós viemos de vários pontos do país, temos hábitos completamente diferentes, temos antecedentes muito diferentes. Portanto, esta pessoa tem que ter esta capacidade de aproximar essas diferenças e poder se produzir um resultado positivo que se espera. Portanto, a capacidade de ouvir, não é? A capacidade de ser conciliador de ideias divergentes e de entender cada uma das pessoas, não só a sua personalidade, mas também aquilo que constitui essa personalidade, que é de onde é que nós vivemos, de onde é que nós viemos, como é que nós vivemos lá onde vivíamos e como é que podemos aproveitar todas essas diferenças para produzir uma bancada sólida. Portanto, fundamentalmente, a capacidade de criar união, não é? E saber delegar atividades é extremamente importante quando alguém tem que constituir ou tem que coordenar uma equipa visando a produção de resultados. Roman. Eu penso que o chefe da bancada tem que ver também um contexto, não é? Para um partido tão novo como o MDM, se calhar a ideia da continuidade, de alguém que tenha experiência, que seja um pouco mais velho, pode ser razão, mas também há uma coisa que, sabe, que nós temos ideias sobre a Câmara, às vezes surpreende, que quase que desde que a RENAM começou, o chefe da bancada, regra geral, são mulheres. Já foi a Maria Moreno, já foi a Angelina, agora é esta. Portanto, eu devia, acho que a Câmara receber um prêmio da promoção feminina, não é? No sentido que ele às vezes diz coisas que nos deixam assim, mas às vezes tem decisões também espantosas, no sentido que lutou por essa inclusão, para dar aquele chefe a dizer, não é? E aqui está a mostrar-se que está a lutar também por esta questão da inclusão da mulher. Vimos que tem um deputado que anda em cadeira de rodas. Eu penso que são daquelas coisas que de fato,
a gente diz, sim senhor, em Moçambique tem muitos líderes, tem... A Casa Magra é que não tem infraestrutura para receber... Exatamente, mas ele já foi mais à frente, não é? Então a gente vê que é para Deus, valoriza muito a ideia de história, uma ideia pedagógica que é grande. E a gente veio da Câmara para ter aqui essa visão, digamos, de dar poder àqueles que são mais excluídos, que são as mulheres interessadas. A gente vai... Eu acho que é isto que está a fazer o nosso país uma exceção, um exemplo, digamos, para a África. Ok. Bueno. Bom, para além dos atributos que os meus colegas aqui mencionaram já, eu entendo também que o meu chefe de bancada deve ter uma grande capacidade de liderança, mas não uma liderança no sentido de tomar todas as grandes decisões, mas uma liderança no sentido de saber junto dos membros da sua bancada, eventualmente, as qualidades de cada um deles e tentar maximizar essas qualidades. E também saber, em função das circunstâncias e cada momento, com quais são as pessoas da sua bancada com as quais pode efetivamente contar para aqueles embates específicos. E isto, naturalmente, e como muito bem disse o Ronguano, passa necessariamente por saber ouvir as sensibilidades, ouvir as angústias, e, quer dizer, quase que ali, quase servir de almofada para todos eles a cada momento, perceber qual é o momento em que as pessoas estão mais aptas ao debate e que estão menos aptas, quais são as pessoas mais extrovertidas, menos extrovertidas, quer dizer, tentar explorar ao máximo as qualidades pessoais de cada um deles, mas sempre com o objetivo, quer dizer, a nossa bancada que deve contar e temos de fazer tudo para torná-la sólida, forte e coesa. E mesmo para encerrar, Ana Moreto, a Ivone Soares encaixa neste perfil? Não, como eu disse, de todos os deputados da Renamo, efetivamente todos eles, porque desde o processo das eleições primárias para ser candidato à Assembleia da República é um processo de seleção em que busca selecionar aqueles que nós achamos que efetivamente podem representar não só os interesses do partido, mas os anseios do povo. Portanto, todos aqueles que foram eleitos reúnem esses requisitos. Ivone Soares certamente reúne esses requisitos, daí que o partido depositou nela esta confiança e os outros que compõem a chefia da bancada, sempre contando com este outro grosso dos membros, porque tinha que ser sempre um chefe de bancada ou uma chefe de bancada, não podiam ser todos os 89. Exatamente. A confiança recaiu sobre ela e ela tem consciência de que vai tocar este barco, vai conduzir esta bancada, contando não só com a chefia, mas com todos os outros deputados. E a resposta é esta: efetivamente ela tem as condições e reúne essas qualidades para poder tocar o barco para frente, né? Contando sempre com o apoio de toda a bancada e de todos os membros do partido.